3, 1. Fala, buchas! Eu sou o Joaquim. Eu sou o Murilo e está começando mais um BuchaCast. Bom, no momento vai ser só nós dois, porque a nossa convidada está presa no trânsito, então enquanto ela não chega, a gente vai bater um papo aqui. Aí quando ela chegar, ela vai se apresentar para vocês. Exatamente. Então, vamos, as pessoas vão entrando já, né? Ninguém tá indo. Ah, já tem. Não, já tem gente. Muito obrigado aí, galera. As pessoas vão entrando É isso aí, né? e pensar. É esquisito. Porque Quer conversar? Alguma coisa? Claro, né? Vai começar a ficar no silêncio. É, eu tava imaginando isso. Então, é que é esquisito, porque tipo, tu tá acostumada a ter gente na tua frente, aí não tem ninguém e a gente já tá falando uma câmera. Pelo menos pra mim é muito esquisito isso. Isso aí, o que a gente vai falar? Vamos lá. Enquanto não manda nada no chat, vamos conversar sobre... Complicado, galera. O que tu acha? Um assunto recente. Submarino não é mais recente, né? É mais ou menos, por que a gente vai falar do Marinho? Esquece, os caras já morreram. Tá. Não tu acha que eles morreram? Tu acha que foi verdade isso? Que eles morreram? Tem gente que fala que foi forjado. Eu acho que foi forjado. Os Não, caras estavam morte do Michael devendo. Jackson. Os caras estavam devendo pra caramba. Não, mas acho que tipo, os caras... Boa noite, Juliano Oliveira. Então, boa noite. Mas tu acha que os caras eles vão, tipo, deixar todo mundo em choque, falando, ai meu Deus, os caras estão presos, sofrendo ao fundo do mar? Se bem que, pode ser. Sim, sim. E eles estavam devendo, eu acho. Eles estão devendo pro Santander. Eles estavam devendo, eu acho. O Juliano de Vita. Juliano de Vita. Mas, tipo, que nem falam que o Michael Jackson forjou a própria morte. Não, acho que ele tá morto, não. Tipo, o Elvis Presley, galera. Mas não. Elvis Presley? Não, tem gente que fala. Se ele não morreu naquela época, ele já morreu. Se ele não morreu caindo de cabeça. Que isso? Não foi assim que ele morreu? Não lembro. Acho que... Depois eu pesquiso. Não teve canto? Não. Tem que Não. tomar cuidado com as palavras. Né? Não, se eu não me engano, tipo... Eu não lembro, acho que ele morreu no banheiro, eu não lembro agora. Posso estar confundindo com outra pessoa. Aí tem gente que ainda fala que, tipo, ele forjou a própria morte. Sim. Mas por que alguém forjaria a própria morte? Tá devendo. Claro tá que devendo. O cara, famosão lá, o rei do rock, né? Eu não acho que ele seja. Que rei do rock, louco? Já falam que ele é o rei do rock. Falam que ele é o rei do rock. Né? Rei do blues, Fred Mercury. É o rei do rock. Não. Claro que sim. Acabou, é a rainha do rock. Falou isso mesmo, falou que ele é a rainha do rock. Rainha do rock. Michael Jackson, o rei do pop. Do rock. Não. John Lennon, sei lá. Não. O hippie do rock. Roberto Carlos. Hippie do rock. Led Zeppelin. Sim, Led Zeppelin é a banda mais hippie, louco, que já pisou na terra. Não, John Lennon. Boa noite, Mariana De Vita. Boa noite. Como é que é o nome ali? É Sol? Sol Voz. Boa noite. Cara, mas tipo... Boa noite. Ó, falando que o Roberto Carlos é o rei da música do Brasil, se não me engano. Música brasileira. Cara... Também tem aquela... Ela que morreu também, a Rita Lee, pô. A rainha do rock do Brasil. Ela tinha cabelo rosa? Não lembro. Tinha. Eu lembro que ela era mulher, só isso. Eu lembro que ela era um homem. Não. Eu nunca escutei uma música dela, tipo, inteira, já escutei. Inteira, tá ligado? Escutei pedaços. Ela, Ovelha Negra. Tá ligado? Boa noite, Sueli Jesus. Boa noite, Sueli Jesus. O Otávio ele não tá aqui também. O Otávio não tá aqui, tá doente. Isso aí. Tá esquisito esse programa, viu? Mas já ela chega. Já ela chega. Isso aí que dá pra falar. Vamos lá. A gente conversa tanto entre nós, a gente não sabe o que falar. Juliana de Vita, cadê a convidada? Então, ela está presa no trânsito, então, como a gente já estava um pouco atrasado para começar... Para não perder tempo de programa, a gente já começou. Já iniciou sem ela. Mas já ela vai chegar. Isso aí. Mas tem coisa aí. Boa noite, Bucha, assistindo. Sérgio Jesus, boa noite, Bucha, assistindo vocês aqui em São Paulo. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Sérgio Jesus. Flávia Nogueira. Meninos, estou amando essa conversa. Essa camiseta. Muito de conversa.
Aqui, a camiseta do Bucha, galera. Cash. É nossa. Camisetinha Essa do luz Bucha. tá muito forte. Boa noite, Rubens Evita. Boa noite, Laís Correia. Boa noite. Boa noite, boa noite, Jesus. Vânia Oliveira. Isso aí. Vamos, galera. Comenta coisas aí pra gente conversar, porque Enquanto a convidada não chega. o convidado não Tá chega. complicado. Trânsito. Cara, pior que trânsito, dá, tipo, o trânsito de noite. Você já desceu São Paulo de noite? Já. Na Várias neblina? vezes, já, várias Cara, é um terror. vezes. É, muita neblina. Um choque. Mas não é culpa de alguém, né? Não é culpa de ninguém. Do clima. A É, neblina. então. Mano, mas imagina como é que deve ser ser o primeiro no trânsito, tá ligado? O primeiro daquele monte de carro. Não existe primeiro, nunca vai ter um primeiro. Será? Não, claro que vai ter. Nunca vai ter. Claro que vai ter primeiro. Não. Tu acha que vai, tipo, o mundo inteiro redondo? Não, O primeiro já não vai estar na neblina. O paradoxo Pode da ser. neblina dos carros. São Paulo tá enchido de imigrantes. É. Não é enchido, Eu é não tô imigrantes. vendo. Bandeirantes. E que o Bruno Jesus comentou? Bruno Jesus, vai precisar de outro programa para perguntar tudo. Isso. É. Verdade, temos muitas perguntas. Valeu. Ok. Deve ter comboio? Foi isso que a Flávia comentou? Deve ter. Comboio. Combaia? Não, Cobaia? comboio. É, deve ter Comboio. É. Eu não entendi. Cara, trânsito, tipo. Nossa, trânsito de noite deve ser horroroso. Ainda bem que eu não dirijo ainda. Ainda bem que eu não dirijo. Anderson Guedes. Boa noite. Eu vou tirar a carteira de moto. De moto? Sim, Cara, eu não vou andar de moto. eu vou. É bem mais legal. Pode É se legal, mas é infiltrar. mais um morto, tá ligado? Tu pode se infiltrar nos lugares, tá ligado? Não é tipo. Pode invadir o banco. Sim. Não, tu pode se infiltrar no meio dos carros, tá ligado? Chega Eu não mais lembro, fácil. teve um vídeo que eu vi do cara de moto, ele entrou numa loja. Calma, que ele bateu. Cara. Aquele do servo que entrou no cabeleireiro. Tu lembra? Já viu esse vídeo? Quê? Que entrou tipo não sei, um Ah, servo. tô ligado, tô ligado. Logo, esse vídeo, eu ria muito com ele, mas deve ser uma triste. Juliana Levita. Sua A mãe. serra deve estar com neblina. Dói, tem comboio. Daí tem comboio. Dói. Dói. Muitos caminhões. Verdade. Sentido Porto dos Santos. Ah, Sim. deve ser isso? Arrasem hoje, Mariana De Vita, obrigado. Feliz Jesus, sua mãe vai surtar. Boa noite, William Correia. Se tirar a carta de moto. Verdade. Não, mano. Cara, moto, cara. Ah, moto é bem melhor. Eu nunca andei de moto. E eu não tenho vontade de andar. Porque, cara, sei lá. Eu tenho o maior medo de, sei lá, um carro bater na moto, sair voando. Assim. Tu não tem medo de Moto bater tem no cinto? carro? Você usa o cinto? Não. Moto tem cinto de segurança? Putz, Eu não sei, eu deve nunca ter. andei. Louco, não, Não, senão deve ter, eu tô né? querendo com ia sair voando no Portal Zacarias, então. tá ligado? Que isso, cara? Nossa, esse lugar é bizarro, cara. Que eu mostrei ele. É tipo, Nem fala disso. no YouTube, mano, tem vídeo de motoqueiro batendo no carro e saindo voando que nem... Parece que o cara Não tá deve nas ter estrelinhas cinto. girando. Não deve ter cinto. Claro que não, mas tipo... Claro que, cara, deve ter cinto. 2 segundos atrás. Mas, cara, não andar de moto. Nunca na minha vida. Não, posso andar, tipo, atrás, alguém pode me levar. Tá ligado? Aí eu acho pior ainda. Não, deve ser Você pior tem que se equilibrar por 2 pessoas. É, verdade. Tipo bike. Porque os motoqueiros já estão acostumados. Fala motoqueiro, tem uma boa Verdade. desenhação, sabe? Verdade, a gente vai no programa deles. Eu acho. Eu Deixa eu quero. ver, Carlinhos Acerola, é isso? Flávia Nogueira. Comboio é quando tem neblina e eles organizam os veículos para seguirem um carro da Ecovias como escolta. Mas que foi é Carlinhos Acerola o nome dele? Não tô vendo. Carlinhos Acerola. Boa noite a todos. Cadê a convidada? Boa noite. Então, Rubens, ela tá, acho que no trânsito e ela está se atrasando um pouco. E enquanto ela não chega, a gente tá aqui batendo um papo até ela chegar. Pensei, cara, não vou andar de moto, cara, tenho muito medo.
Eu ando, sei lá, amarrado na turbina do avião, mas não de moto. É isso. Tipo Uncharted. Tipo quem? Uncharted. Não, tem aquele ator lá que fez isso. Holland. Não, não é o Tom Holland. Tom Cruise. Tom Cruise. Tá, boa noite, Patrícia Ferraz. Nossa! Obrigado, Carlinhos. Obrigado. Obrigado, Carlinhos Acerola. Caralho. Não vai entender, né? Eu não entendo. Não dá bem. Mas, cara, é isso aí, mano. Ah, lembrei daquele. Qual era aquele país lá que acho que era o Talibã que tomou o poder? Aí a galera tava se pendurando no avião. Foi alguma coisa assim. Tinha na internet. É louco. Cara, e tipo, a galera não ia aguentar. Pode até chegar lá, mas vai chegar morto, porque não vai aguentar lá o frio lá em cima. A velocidade, sei lá, 1,5 km por hora. O Joaquim está muito alegre hoje. Bom, né? Verdade. Ele nunca tá assim, cara. Eu sou alegre, tô sempre depressão. Que isso, que horror. Cortei o cabelo. É. 2 horas na TV. Ele falou que ia deixar o cabelo crescer. Ah. Boa noite a todos. Obrigado, Igor Lima. É isso que tá escrito? Obrigado. Isso aí, galera. Bora comentando. Melhores para o Otávio. Melhores para o Otávio. Ele tá doente. Isso aí, melhor. Tá com quê? Hã? Tá com quê? Não sei, ele me falou que ele tava com febre. E hoje ele tava com muita dor de garganta. Aí ele perguntou de cara. São umas 11 da manhã, meio-dia. Murilo, eu acho que eu não vou conseguir ir porque eu tô doente. Aí eu falei, beleza. Aí eu perguntei se tu ia, tu falou, não, mano, nessa hora eu gelei. Sérgio Jesus, o que ele mandou? Xande, centroavante impedido. Que? Grande Vitor, as aulas estão chegando, por isso essa alegria. Galerinha, Nossa. chegou. Ela mesma. Só pra nós, né? Porque eles não ficam de férias. Ó quem tá aí. Caramba. O que aconteceu? O que ela mandou ali, a Sueli? Sorry. Isso aí. Galera, chegou. Chegou a convidada. Já aquecemos. Aquecemos. Estamos preparados. Opa, boa noite. Oi, tudo bem? Aí, galera. Boa noite. Já começamos aqui nosso episódio. Boa noite, tudo Tava bem? no trânsito? Tudo bom? Tava no trânsito. É ruim, né? Porque... Tava no trânsito, mas eu fui cortando os caminhos, mas já cheguei aqui. Mas chega. Chegamos. Mas chegou. Isso aí. Bom, acho que a gente já podemos começar. Sim, claro. Então, obrigado pela presença, né? Nossa, eu tava muito nervoso. Não fica nervoso. Não, Não. nervoso de você não chegar. Eu tava Eu... ansioso. Sim. Isso aí. E, primeiramente, nós gostaríamos de saber quem é a Renata Bravo. Quem é a vice-prefeita de Santos, Renata Bravo. Bom, obrigada pela pergunta. Boa noite aí a todos que estão nos acompanhando. Bom, para quem não me conhece, né, vou me apresentar. Me chamo Renata Bravo. Estou como vice-prefeita da cidade de Santos. Também estou acumulando a Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos. Acumulo essas duas funções, mas sou nascida aqui em Santos. Hoje tenho 52 anos, sou casada, tenho 2 filhos adolescentes, a Rafaela e o Lucas. Salve, Rafaela e o Lucas. E a Rafaela tem 16 anos, o Lucas tem 14. Sou formada fiz a faculdade de administração de empresas, depois fiz uma especialização em recursos humanos e depois fui fazer o curso de direito. Sou formada também com um registro na OAB e foi quando, mais ou menos nessa época, que eu iniciei na vida pública. Comecei a trabalhar com a gestão pública no ano de 2003. Esse ano de 2023 fez 20 anos. Bastante tempo. Com algumas oportunidades, né, que me foram dadas e que me fez chegar aqui até
hoje ocupando essa função. Mas o que exatamente te influenciou? Teve algum motivo? Você falou, eu gostei, eu gosto de fazer política. Por que você entrou nesse meio? É uma pergunta que as pessoas, de alguma forma, fazem também, né? Na ocasião, em 2003, quando eu entrei, comecei a trabalhar na Secretaria de Estado da Educação, em São Paulo, através do convite do nosso ex-prefeito, Paulo Alexandre Barbosa, que na época estava na Secretaria de Educação, tinha sido convidado para trabalhar lá, e aí ele me convida para fazer parte da equipe dele, né? Na ocasião, eu estava recém-formada da faculdade e entendia que eu tinha que aceitar para conhecer, como uma experiência profissional. Só que quando a gente começa com essa experiência profissional, a gente entende que, além de trabalho, o lidar com a vida das pessoas, o transformar a vida das pessoas acaba sendo muito mais forte. Vai além de um trabalho só, né? Porque as nossas decisões acabam lidando com a vida de muita gente. E isso é muito impactante. É de uma responsabilidade, assim, enorme. Assim, eu durmo e acordo todos os dias com essa preocupação, né? Quantas pessoas nós vamos melhorar a vida hoje, a partir das nossas decisões, a vida de quantas pessoas nós estamos impactando, né? E acho que é isso que hoje me motiva e me desafia, porque não é só motivar, mas também me desafia a cada vez mais a melhorar, a aperfeiçoar, a escutar muito, porque as nossas decisões precisam ser muito baseadas na escuta que a gente tem da própria população. Algumas coisas a gente entende que precisa ser feito, mas muitas coisas também vêm do que a gente escuta da população, de cada bairro. Tem que lidar muito com o povo, né? Muito. Tem que ter um entendimento muito importante de como lidar com todas as pessoas. É uma responsabilidade enorme, que você acorda, você já pensa, tem que ajudar essa pessoa. Sim. E tipo, você sendo mulher, assim, que você sofreu um preconceito, assim, por ser a primeira vice-prefeita de Santos? E na política é mais raro ser, tipo, uma mulher ter um cargo, né? Ainda é uma barreira, né? Infelizmente, né? Tem uma influência. Nos tempos de hoje. Na verdade, na história da cidade, hoje eu sou a segunda mulher a ser vice-prefeita. A primeira mulher foi a Elisa Alencar, que foi a vice-prefeita da primeira gestão do Beto Mansur, quando foi prefeito. E a gente teve a Thelma de Souza, que também foi a única mulher prefeita da nossa cidade, né? Mas eu eleita, junto com o nosso prefeito Rogério Santos, já se fazia quase 30 anos que não tinha uma mulher no cargo do executivo. É muito tempo. De fato, eu digo para vocês assim que praticamente no grupo que eu trabalho não sinto esse preconceito, mas a gente sabe que talvez a minha realidade seja muito diferente de outras mulheres que, para alcançar o espaço, principalmente dentro de um ambiente de trabalho onde a maioria é masculina, ainda infelizmente existe preconceito, rejeição. E a partir do momento que o prefeito Rogério Santos cria a Secretaria da Mulher, um dos nossos principais focos e atuação de trabalho é justamente levar essa informação e defender o espaço de ocupação de todas as mulheres. Sim. Aí, comentando já. Aproveitando que já está chegando bastante Oba! gente aqui, já estão comentando algumas perguntas. Vamos ver aqui. Wagner Delgado. Dona Renata, por que Porque está demorando as entregas de cesta básica no CRAS Rádio Clube, é isso? É isso. Bom, Wagner, obrigada pela sua pergunta. Eu agora de pronto não tenho essa informação, o motivo e por que está demorando, mas me comprometo a apurar a informação e mandar aqui por vocês. Pode ser? Pode ser. Tem mais perguntas aí? Acho que essa foi a primeira que mandaram. Tem uma ali do Alexandre que não tem muito a ver. Mas conforme vão entrando, vou mandar mais perguntas.
Obrigado a quem está assistindo aí, comentando. Isso é importante as pessoas também comentarem, porque para quem está na vida pública, o gestor é importante saber assim, a gente não precisa ter pessoas o tempo todo concordando conosco, né? Sim. Então, olha como é importante, de repente o Wagner faz um comentário da entrega de cesta básica que está atrasada no Rádio Clube, já é importante, mesmo falando ao vivo, aqui em público, até para a gente poder já tomar uma medida e tomar uma ação, né? Eu até estava conversando isso ontem com meu pai, que normalmente eu vejo bastante podcast e eu vejo de que eu gosto, né? Sim. Eu quero saber mais. Mas eu tava pensando, e às vezes vai lá num programa que eu assisto, uma pessoa que eu não gosto, e eu tenho que ver ou eu reforço minha opinião, ou talvez eu enxergo diferente, né? Exatamente. Eu faço isso também. Exatamente, porque é difícil a gente escutar algo que a gente não tem afinidade, né? Sim. Mas é importante exatamente pelo motivo que você falou. Às vezes a gente escuta o contrário até para reafirmar a nossa posição, né? Você fala, não, de fato, estou escutando, não concordei com nada do que ele falou, continuo pensando, mas você deu a oportunidade de escutar alguém, porque ninguém é dono da razão, né? Sim. Ninguém sabe tudo o tempo todo. Então, a gente tem que ter sempre esse filtro para poder escutar o outro. Sim. Escutar a opinião do... É. Pessoas que têm uma opinião totalmente diferente da sua. É bom você escutar ela, porque você pode mudar sua opinião ou reforçar a sua opinião. Sim, às vezes a pessoa pode trazer uma visão e que você, de onde está, não teve a oportunidade de ter esse alcance. Sim. Então, a princípio, você fala, ela está discordando. Não, ela está te dando um posicionamento que você não teve ainda a oportunidade de enxergar, né? E aí, claro, quando a fala é respeitosa, quando a fala é feita com educação, você pode discordar sem problema nenhum, né? Porque às vezes a informação chega, a gente é meio distorcida, né? E a gente tem que ver a pessoa falando mesmo, né? Exatamente. Até para saber se a informação que está chegando no ouvido é verdade que saiu daquela forma, né? Tem gente comentando aí, Gelson Oliveira. Boa noite. Boa noite, bastante gente chegando. Como ficou o quê? O Wagner Delgado de novo? Como ficou a situação dos moradores de rua? Do que será que o Wagner está se referindo? Eu não entendi também. Que o Bruno Jesus. O que foi exatamente aquela obra do Canaã na praia? É uma obra que ele está finalizando agora, né? Será que ele está falando do pontilhão ali do Canaã? Não sei. Do pontilhão Canaã com a praia. Está tendo uma obra ali no pontilhão, uma obra que já está ali há mais de um ano, mas é uma obra de recuperação, principalmente pelas estruturas inferiores, né? Não só a via de cima, mas é uma obra que já está terminando. Aí eu vou aproveitar que você falou que você é mãe de 2 adolescentes, né? Isso. E como você consegue separar bem a sua vida de mãe e esposa, assim, com a vida na política? Ou sempre tem alguma coisa ali que você mistura, assim? Não, na verdade está tudo junto e misturado. Primeiro que, para eu estar neste cargo, eu precisei muito da minha família concordar também com essa decisão, porque é uma decisão que acaba afetando toda a família, né? O fato de exigir, o fato de eu, de alguma forma, passar a ser conhecida, isso tudo tem que tomar um cuidado, principalmente com os filhos, né? Então, eu permito também que eles participem muito da minha vida, às vezes eles sabem quais são os assuntos que eu estou, qual é a pauta que eu estou discutindo, mas eu também preservo o momento de estar com eles, porque aí é importante, mas na correria do dia a dia, por exemplo, eu estava atrasada, vim para cá, já chamei a minha filha por vídeo, a gente bateu um papo de algumas coisas que ela precisava me falar, e ainda falei para ela, estou indo lá no podcast, já volto. A gente tenta conciliar, e eu acho que não é diferente de toda mulher que trabalha. Toda mulher que trabalha fora acaba tendo que saber conciliar como é que faz a administração da vida profissional com a vida dos filhos, né, a vida de casa. A mulher, de alguma forma, culturalmente, trabalha com esse pensamento. E são o quê? São 2 meninas ou uma menina e um menino? A Rafaela tem 16 anos e o Lucas tem 14. E eles se interessam assim por política? Sim,
Sim, eu acho que com a minha entrada, de alguma forma, com mais exposição na política, fez eles também se interessarem mais pelo tema. E coube você também, pelo fato de ser mãe, coube você entrar na secretaria que defende as minorias. Sim. Pessoas que sofreram violência, abusos, preconceito. E qual é o seu olhar para essas pessoas? Olha, a secretaria, o nome correto da secretaria é Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos. A gente trabalha com 3 departamentos, um é o PROCON, que fala do direito do consumidor, outro é o departamento de articulação, que está reunido todos os conselhos municipais do município. Então, a gente dialoga e articula com toda a sociedade. E o outro é o Departamento de Cidadania e Direitos Humanos, onde a gente tem todas as coordenadorias, e aí sim, de pautas onde as violações de direitos são mais intensas. Então, a gente tem a Coordenadoria da Mulher, a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, a Coordenadoria da Diversidade, a Coordenadoria da Juventude, a Coordenadoria das Questões Raciais e o Interreligioso e a Coordenadoria da Pessoa Idosa. Além de um convênio com a OAB, que é o CADOG, que é uma assistência gratuita, uma assistência judiciária gratuita. Então, a gente fala de pautas que são extremamente importantes. A última coordenadoria que foi criada, que foi justamente quando a gente assumiu o governo, o prefeito e eu, foi a Coordenadoria da Diversidade, que é uma coordenadoria importantíssima, onde a gente fala de, não só falar de pautas extremamente atuais, mas o que fazer como política pública para estabelecer a proteção dessas pessoas, né? Então, hoje, no município, nomear uma mulher trans para assumir a coordenadoria é importantíssimo. A gente fala que é uma bandeira que a gente levanta, porque a gente fala de empregabilidade das pessoas trans, a gente fala também da empregabilidade das pessoas com deficiência. São tantas as questões, mas o nosso papel principal é promover o acesso dessas pessoas a todos os locais, né? E aí a gente fala de uma forma, resumindo, porque quando a gente fala muito dessa questão de violações de direitos, a gente trabalha para que todas as pessoas tenham respeito. Todas as pessoas precisam ter respeito, todas as pessoas precisam ter dignidade, não importa cor, sexo, raça, não importa absolutamente nada. O município, a gestão pública, tem que trabalhar para que as pessoas tenham respeito e que elas sejam respeitadas de fato no município. E qual é a importância das coordenadorias do Ser Mulher? E quais programas o Ser Mulher atende? Então, a importância é que cada uma delas trabalha em cima de um tema. Por exemplo, a gente tem a Coordenadoria da Juventude. Início de agosto, de 7 a 11 de agosto, nós vamos ter a Semana Municipal da Juventude. Então, a coordenadoria está trabalhando em ações que envolvam jovens e que envolvam a discussão sobre a vida dos jovens, e a partir dessa discussão, a gente estabelece parâmetros até para a gente estabelecer legislações no município, né? Então, a gente precisa promover encontros, a gente precisa promover... não é só eventos, né? Quando a gente fala, está promovendo evento? Não. Nós estamos promovendo eventos porque nos eventos nós vamos ter falas importantes e a gente, de fato, vai entender o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham, né? E a gente estava numa reunião agora há pouco, por isso até que eu me atrasei, peço desculpas pelo atraso, a gente estava com uma reunião com o prefeito e o prefeito dizia exatamente isso. Precisamos encontrar caminhos de empresas investirem no município, que eu acho que é o grande desafio, para gerar empregos aqui e para que os jovens da nossa cidade não precisem buscar empregos fora, busquem emprego aqui. Então, isso tudo é falar de desenvolvimento, mas é falar de política pública também. Tá certo. Aqui o Bruno Jesus, de novo, perguntou: com a recente decisão do STF, como o município de Santos vai trabalhar a situação dos moradores de rua? O STF ele fez um posicionamento onde ele provoca o governo federal, o governo estadual e os municípios. E eu achei ótimo o STF ter feito esse pronunciamento, porque quanto mais falarmos do tema, e aí o STF está falando em especial sobre a questão das pessoas em situação de rua, eu acho ótimo, porque quanto mais tivermos
pessoas falando e discutindo sobre a pauta, eu tenho absoluta certeza que a gente vai encontrar um caminho, inclusive, para resolver a vida dessas pessoas. Eu me sinto muito à vontade para falar na questão da pessoa em situação de rua, porque, assim, primeiro que há que ter um entendimento, essas pessoas não estão na rua porque elas quiseram. Algo aconteceu na vida delas para que elas passassem a viver na rua. E a gente percebe, conversando com as pessoas que estão na rua, que são dos mais diversos motivos. Às vezes é uma questão emocional dentro de casa, às vezes é uma questão financeira, às vezes é uma questão de uma dependência química. Então, cada um teve um motivo para estar na rua, e o fato de cada um ter um motivo uma dependência alcoólica, ela precisa de um tratamento, né? A pessoa que teve uma questão emocional, um rompimento familiar, a gente precisa encontrar um caminho para que esse vínculo seja fortalecido novamente. E a gente percebe e é por isso que o STF faz uma provocação para os governos, para o governo federal, para os governos estaduais e os municipais, porque é uma situação que a prefeitura sozinha vai ser quase impossível de resolver. A gente precisa, quando a gente fala que é impossível resolver, porque a gente precisa muito da sociedade civil conosco, nos ajudando a participar da solução desse problema, né? A sociedade sempre também participa, mas essa discussão precisa ser intensa, porque o município de Santos tem locais de acolhimento. Hoje a gente já tem quase 450 vagas de acolhimento. Mas há uma rejeição muito grande das pessoas que estão em situação de rua de aceitar um acolhimento. E aí, por diversos motivos. E a gente precisa entender esses motivos para cada vez mais conseguir dar o acolhimento com uma cama decente, com banho, com alimentação. Isso tudo o município faz. Mas precisa muito mais de um convencimento para essas pessoas para entender que vai ter mais dignidade nos serviços de acolhimento. Também, importante dizer que, além dos acolhimentos, a gente tem alguns serviços oficiais da prefeitura, como um programa, como o próprio Fênix. O programa Fênix é um programa que pega essas pessoas, e essas pessoas vão para o abrigo, e a partir do abrigo recebem uma capacitação, recebem uma bolsa auxílio para trabalhar nos equipamentos da prefeitura. Então, a prefeitura dá o emprego, dá o salário, e a pessoa fica um ano, fica até 18 meses com essa possibilidade, que é a forma que a gente encontra de trazer dignidade e essa pessoa entender que ela pode voltar para o campo de trabalho dela. Como também existe o recâmbio, para aquelas pessoas que são de fora do município e que tiveram um rompimento familiar, a prefeitura custeia a passagem para que essa pessoa, se desejar, voltar a reencontrar a sua família, né? E quando a pessoa deseja reencontrar a sua família, a gente localiza a família onde ela estiver em outro município, faz contato, avisa que está com um parente aqui e avisa que está colocando ele dentro de um ônibus para a família poder recebê-lo lá, né? Isso é muito importante. Né? Muito, muito importante. Mas, assim, não é um trabalho de solução fácil, de solução rápida. Há um trabalho de convencimento, há um trabalho de muita conversa, há um trabalho de muito acolhimento para as pessoas entenderem que a rua não é o local para elas ficarem. Sim. Aí, aproveitando que a gente está falando dos moradores de rua, a Juliana de Vita perguntou: prefeita, tem muita resistência desses moradores de rua a aceitar ajuda por parte da secretaria? Você acha que tem uma relutância? Tem. E posso falar com tranquilidade porque eu já participei de algumas abordagens a essas pessoas e a gente percebe, por exemplo, você consegue conversar com eles te contam a história deles, eles te contam o que levaram para a rua, e quando você convida para ir para o acolhimento, eles falam: hoje não, volta amanhã. Então você tem que voltar amanhã, no dia seguinte, fortalecer um pouco mais esse convencimento até que eles se sintam seguros para... Mas, num primeiro momento, assim, é uma resistência. Sim. Aí, em 2022, a senhora construiu o Pro Mulher. Isso. E como que funciona exatamente esse programa? Bom, o Pro Mulher é um movimento aí de governo
é uma reunião de mulheres e a gente tem representantes de todas as secretarias, justamente para que a gente faça uma discussão, porque quando o prefeito cria a Secretaria da Mulher, ele cria também a possibilidade da gente discutir o posicionamento das mulheres na nossa cidade. E a gente percebe que a gente tem mulheres com diversos olhares. Então, uma mulher que trabalha na Secretaria de Cultura tem um conhecimento, que trabalha na Secretaria de Esportes tem outro, e assim vai na Secretaria de Educação. A gente tem secretarias distintas e a gente reúne todas essas mulheres para ampliar a discussão e também para poder ter decisões mais assertivas. Tem bastante gente que fala assim, o jovem é o futuro do país. Você tem alguma orientação, alguma dica para o jovem que quer entrar na política? Sim, a gente escuta isso há muitos anos, né? E eu acredito de verdade que as gerações têm vindo cada vez mais evoluídas. Eu vejo, por exemplo, né, eu tenho 2 filhos adolescentes em casa. Na época deles, eu não tinha a participação política que hoje eles têm, né? Então, eu acho que as gerações, conforme elas vão surgindo, vão evoluindo, e os jovens estão cada vez mais participativos, não só na questão política, mas em todas as questões, nas questões profissionais, nas habilidades, e eu torço mesmo para que a gente tenha cada vez mais saber conciliar a audácia da juventude com a experiência daqueles que são um pouco mais velhos, que eu acho que um sempre vai ensinar para o outro. Aqui o Rubens de Vita. Renata, Santos tem clínicas para jovens dependentes de drogas? Não, na verdade, olha, Rubens, essa é uma discussão. Eu tenho conhecimento de clínicas na cidade, mas as clínicas que tem na cidade não são clínicas públicas, não são administradas nem gerenciadas pela prefeitura, né? Mas é importantíssimo o trabalho dessas clínicas na recuperação de jovens, não só de jovens, como de adultos também, né? Que tem, dependência química. Que tem dependência química. É um assunto também bem grave. Um assunto grave, delicado. É importante dizer que a gente não pode julgar essas pessoas, porque a gente não sabe o que levou essas pessoas a ter essa dependência, né? Mas o importante é a gente estar pronto para ajudá-los. Quais são os projetos que a Secretaria desenvolve para os jovens? Bom, a gente tem uma das coordenadorias, é a Coordenadoria da Juventude, né? A secretaria, por ser uma secretaria de política pública, ela nunca trabalha sozinha. Ela sempre trabalha em parceria com outras secretarias. Recentemente, eu acompanhei uma capacitação de jovens, um projeto chamado Beco Limpo, que aconteceu aqui na Zona Noroeste, com adolescentes que fizeram um trabalho que falava de sustentabilidade, mas falava também de um programa de conhecimento e informação de investimentos. Hoje, quando a gente fala de investimentos, ainda há um preconceito que muita gente fala, não, isso não é para mim, né? Imagina, isso está tão distante da nossa realidade. E aí a gente acompanhou um professor, dono de uma empresa de investimentos, e que veio fazer uma capacitação para jovens aqui na Zona Noroeste. E foram algumas aulas. Então, por exemplo, o professor fez um desafio para muitos, ensinando a investir a partir de R$40. Ele pediu que cada um juntasse R$40, que ele ia ensinar a investir. Então, quando a gente fala de pautas importantes, a gente também quebra barreiras e quebra preconceitos para alguns jovens, por exemplo, dizendo, esse assunto não é para mim. Esse assunto está tão longe, está tão distante. Então, quando a gente aproxima pautas, a gente mostra que tem pautas que está para todo mundo, né? Em todas as regiões da cidade, em todos os bairros da cidade. A senhora foi consultora do Sebrae, que atua no apoio do desenvolvimento de negócios. Isso. Além de impactar na vida das pessoas, o que isso impactou na sua vida pessoal ou na sua carreira? Quando eu comecei a trabalhar no Sebrae, eu ainda estava fazendo a primeira faculdade, que era a faculdade de administração,
Então, eu entrei como estagiária e depois de formada é que eu fui contratada como funcionária do escritório. E foi minha primeira experiência profissional. Eu já tinha tido outras experiências de estágio, mas experiência profissional foi essa. E foi ali que eu praticamente assim aprendi a trabalhar. E era um local onde a gente fazia um atendimento ao público, escutava as pessoas, porque a função do Sebrae, o Sebrae estava sendo inaugurado no país, o Sistema S estava sendo revisado no país na ocasião, e a gente estava falando de incentivo a pessoas a se tornarem empresários, né? Então, lá eu conheci muita gente, escutei muita gente, tive a oportunidade de entender o que passava na cabeça das pessoas quando a pessoa decidia se tornar empresário, um pequeno empresário, né? E hoje, passado tantos anos, hoje eu encontro empresários da nossa cidade que lá na época foram lá atrás de informação, através de conhecimento, e que souberam sustentar os seus negócios aí durante 30 anos e que são empresários hoje estabelecidos no município. Legal. Deixa eu ver, tem mais comentários aí, galerinha? Quer a puxa, eu acho. Não. Que já passou do horário, mas dá para ficar um pouquinho, eu acho. Porque a gente eu peço desculpa, pessoal, pelo meu atraso, mas me comprometo. Acontece. Mas me comprometo numa próxima oportunidade a voltar, se vocês entenderem que seja bacana. O trânsito é difícil de controlar e acontece. Cara, trânsito, eu até falei isso antes da senhora chegar, que trânsito de noite. Já tava neblina? Não tava neblina, mas tinha uma quantidade um pouco maior de carros hoje no caminho. Trânsito assim de noite é um negócio assustador, cara. Eu acho que é isso. Eu acho bom fazer. Galerinha, vamos comentar aí, por favor. Mas isso aí, a senhora pretende deixar alguma marca, um legado na cidade de Santos? Sim, uma marca de governo importante que a gente está construindo, que é a construção da Casa da Mulher. É um equipamento que está sendo construído, que foi licitado pelo governo, e a previsão da obra é ficar pronta entre janeiro a março do ano que vem, que vai ser um local importantíssimo de referência para atendimento de todas as mulheres da nossa cidade. Então, a gente está com muita expectativa e trabalhando muito para que esse equipamento possa também ser mais um equipamento de atendimento a todas as mulheres aqui no nosso município. Realmente vai deixar uma marca, vai ajudar bastante gente. Vamos ver, eu tô esperando a galerinha comentar aí. Quero ver o que eles têm para perguntar para a senhora. Que, Senhor Jesus, que na próxima eleição possamos aumentar o número de mulheres, tanto no executivo como no legislativo. A tendência é essa, né? É uma grande tendência que na próxima eleição a gente tenha um número maior de mulheres participando. Né? Como vai entrando mais, vai encorajando outros. Né? Exatamente. Uma mulher entra e acaba encorajando isso, como tudo, né? Em todas as profissões, né? Mas é importante também, preciso aproveitar esse espaço de vocês para dizer o seguinte: claro que mulheres encorajam outras mulheres, né? Mas é importante ter os homens nessa discussão, porque as mulheres também precisam, homens e mulheres precisam trabalhar lado a lado, né? Não é uma competição de quem é melhor. Né? A mulher tem uma forma de ver a vida, o homem tem outra, e a gente falou de discordância quando as opiniões se encontram, não tem a menor dúvida que sai uma solução muito melhor para a cidade, né? Tem um apoio dos homens e das mulheres. Eu acho que há que se ter um equilíbrio, né, na participação de homens e na participação de mulheres. E muita gente vê isso como uma competição entre homens e mulheres para... mas não é competição. A gente não pode caminhar para esse lado da competição. Sim, a gente tem que caminhar para o lado da participação. Né? Para ajudar as outras pessoas. Isso aí. Vamos ver. Vamos para... Galerinha. Vamos isso aí, nós temos aqui essa bucha. Gente, eu tô olhando aqui demais essa bucha, hein? Então, dentro dessa bucha tem esse papel aqui. Eu quero que você pegue o papel, leia a pergunta em voz alta e responda. Uau, é pegadinha? Não, a pergunta é surpresa. Surpresa. Surprise.
Uau! A pergunta, pessoal, da Bucha. Quais são os seus planos ou metas que almeja alcançar na política da cidade de Santos? Né? Pergunta... Vou deixar aqui, tá? Aqui. Bom, na verdade, eu tenho uma meta, que é encerrar a gestão. Nossa gestão encerra em dezembro de 2024. A gente encerra a gestão e o nosso desejo é encerrar a gestão cumprindo com tudo que foi prometido no período da eleição. Esse é o nosso maior desejo nesse momento, né? E, claro, obviamente, a partir do momento que você ajuda pessoas, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escutar, conversar com as pessoas e, principalmente, se eu tiver a possibilidade de ajudar, eu não tenho a menor dúvida que eu vou fazer isso. Então, ao longo de toda a minha vida, se eu estiver na política ou fora dela, eu tenho como meta de vida, sempre que tiver ao meu alcance, ajudar o maior número de pessoas possíveis. Desculpa. Agora começaram a comentar. Aqui, só o Vasco. Tenho fibromialgia. É muito interessante que o senhor Wagner Delgado comentou. Aqui, deixa eu ver. Wagner Delgado, aqui em cima. Dona Renata, na CODEP tem alguns direitos para quem tem fibromialgia. Em outra cidade... Sim. Boa, Wagner, bem lembrado. CODEP é a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência. E lá a gente tem, através da coordenadoria, a gente tem a política do Colar Girassol, e que o município já tem há mais de um ano, e recentemente o governo federal instituiu também como política pública. E o que é o Colar Girassol? É a identificação de deficiências não visíveis. Sim. Ou ocultas, né? Então, tem pessoas que precisam... por vezes, de algum benefício, e para aquelas que quiserem, porque também é opção, elas se inscrevem na prefeitura, fazem um cadastro dentro da coordenadoria de pessoa com deficiência e passam a utilizar tanto o Colar Girassol quanto a carteira da pessoa com deficiência, porque às vezes você precisa ter acesso a algum serviço e eles podem ter alguns benefícios, sim. É importante dizer que para tirar o Colar Girassol, a pessoa abre um processo no Poupa Tempo, ela precisa ter os documentos pessoais, comprovar ser morador da cidade de Santos e ter também um laudo ou um atestado médico comprovando que o diagnóstico que ela tem dá o direito ao Colar Girassol ou à carteira. Então, o Arthur, que veio aqui no 5º episódio, né? Então, ele tinha falado esses dias, acho que foi antes de ontem, sobre o uso do Colar Girassol. E eu vi aquele vídeo lá, achei interessante. E agora que a pergunta do Wagner, que o senhor falou do Colar Girassol, eu me lembrei do Arthur. Salve aí para o Arthur. Posso aproveitar? O Wagner falou das cestas básicas lá no CRAS. O Alberto, que está aqui com a gente, acompanhando e nos ajudando, já mandou as mensagens, justamente para dizer que já foi regularizada a distribuição de cestas básicas. Houve um pequeno atraso por conta da empresa que faz a distribuição das cestas, mas as cestas já chegaram no dia 17 de julho. Foi o Wagner que contou isso? Foi, não foi? Foi o Wagner, não foi? Foi. Ó, já chegou um comentário grandão, a Mariana De Vita. A Mariana De Vita perguntou: qual mensagem você deixa para as mulheres que desejam entrar na política? Olha, Mariana, eu faço um convite aí a todas as mulheres. Quando a gente fala da mulher entrar na política, não necessariamente a gente fala da mulher se candidatar na política. Mas eu acho fundamental a mulher estar presente com voz ativa na política, participando. E como é que acontece isso? Ela participando, a gente pode começar a fazer política, e aí eu estou falando da boa política, participando no seu bairro, tendo informação da policlínica, se está funcionando ou não, tendo informação da escola que seu filho estuda, se está tudo ok, ou se está precisando de alguma coisa, tem informação se o bairro precisa de um asfalto, aonde que reclama, aonde que se posiciona. Essa participação das pessoas
todos nós que vivemos numa cidade, somos agentes políticos, todos nós. A gente faz a boa política quando a gente vai à escola, quando a gente acerta um trabalho de grupo com os nossos amigos, quando a gente participa ali do nosso bairro, quando a gente frequenta um equipamento público, a gente faz política o tempo todo e a gente tem que também entender que fazer política é uma coisa boa, né? A expressão fazer política ficou muito queimada, como se a gente estivesse fazendo algo ruim. Não, fazer política é uma coisa boa. Fazer política é escutar as pessoas, entender, saber qual a melhor decisão tomar. É essa política que a gente faz um convite para que todas as mulheres participem. Tá ótimo. E agora que a gente já está com o tempo quase acabando, para deixar a última pergunta, a Amandinha Santista perguntou: Doutora Renata, meu filho tem 9 anos e não alfabetizado, e precisa passar pelo ser. E fui informada que demora 1 ano a 1 ano e meio. O que precisa fazer para agilizar essa consulta? Pois na escola dele não pode ter um auxiliar por não possuir laudo algum. A doutora poderia me auxiliar? Claro Obrigado. que sim, Amandinha, se você puder, Amandinha Santista, né? Se você puder, vou pedir um favor para você, até para a gente checar, se puder mandar as informações aqui para vocês, pode ser? Sim, pode ser. Ou quer mandar no inbox lá do meu Instagram? Acho que é melhor mandar no seu inbox. Tudo bem? Pode ser? Pode ser. Puder mandar lá no nosso Instagram, é renatabravo.stos. Manda lá inbox os dados do seu filho, em que situação está, para a gente tentar ajudá-la a acelerar isso, porque, de fato, o seu filho precisa ter um laudo. Qual que é o seu Instagram? @renatabravo, tudo junto, .stos. Aí, pronto. É isso lá. Tá certinho? Tá certinho. Isso aí, manda lá no... Inbox. No inbox. No inbox. Exatamente. É isso. Esse foi o nosso programa, foi bem curtinho, né? Sim, mas foi bom. Eu gostei muito. Foi bom. Muito obrigada. É sua, né? Quem atrapalhou ali no Mas muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, e todas as vezes que vocês acharem necessário, me coloco à disposição para a gente estar aqui de novo, tá bom? E desculpa mais uma vez aí meu atraso. Muito obrigada, senhora. Muito obrigada a quem assistiu, comentou e curtiu. É isso aí, foi esse podcast. Eu quero te chamar mais uma vez, só para a gente fazer um pouco mais longo, né? Perfeitamente, combinado. O trânsito é uma coisa complicada. E eu prometo da próxima vez sair um pouquinho mais cedo da prefeitura para não pegar esse trânsito. Isso aí, muito obrigado por você assistiu. Nos siga no Instagram, que é @BuchaCast, no TikTok, @BuchaCast também, e no YouTube, que é só o BuchaCast. Isso aí, muito obrigado mais uma vez. Isso aí. Tchau, galera. Valeu, obrigada. Tchau.